Imagine por um instante a cena, um pitbull avançando com toda a sua força, presas afiadas e mandíbula cerrada. Agora, coloque frente a frente esse mesmo cachorro contra uma fera selvagem como um leão ou até mesmo um crocodilo. A pergunta que não sai da cabeça é simples, mas eletrizante. Quem realmente teria a mordida mais forte? Esse é o tipo de curiosidade que intriga, que prende a atenção e que desperta debates intermináveis entre amantes de cães, apaixonados por animais selvagens e curiosos de todas as idades. No vídeo de hoje, nós vamos mergulhar nesse universo e comparar números reais, dados científicos e curiosidades fascinantes para finalmente revelar quem domina o ranking das mordidas mais brutais da natureza. E já deixo claro, a resposta pode surpreender até quem se considera um especialista no assunto. Muitos acreditam que certos cães são imbatíveis. Outros juram que os grandes felinos reinam absolutos. Mas a verdade é que só ao final dessa jornada você vai conhecer o campeão absoluto dessa batalha de forças. Prepare-se, porque ao longo do vídeo você vai descobrir não apenas qual animal tem a mordida mais poderosa, mas também vai entender como esses números se traduzem em poder, em defesa, em sobrevivência e em pura, impressionante força bruta. Mas antes de entrarmos de vez nesse confronto entre cães e predadores selvagens, é importante entender o que realmente significa força de mordida. Estamos falando de uma medida conhecida como PSE, sigla em inglês para Pounds per Square Inch, ou seja, libras por polegada quadrada. Esse número representa a pressão que os dentes e a mandíbula de um animal conseguem exercer ao fechar a boca. Para você ter uma ideia, um ser humano comum consegue aplicar algo em torno de 120 a 160 PSI em uma mordida, o suficiente para mastigar carne e quebrar alguns alimentos mais duros. Parece razoável, mas quando comparamos esse valor com o de certas raças de cães ou animais selvagens, percebemos que nossa mordida é praticamente insignificante. Imagine, por exemplo, a força de uma porta de carro sendo fechada com violência contra o dedo. Essa pressão extrema se aproxima daquilo que algumas mandíbulas caninas conseguem exercer. Agora multiplique essa sensação e adicione presas afiadas projetadas pela evolução para rasgar e segurar presas em movimento. Esse é o poder que vamos explorar, e é exatamente essa base que nos permitirá compreender de forma justa o duelo entre os representantes domésticos e os gigantes selvagens que dominam a natureza. Agora que você já entende como funciona a força de mordida, chegou a hora de conhecer os verdadeiros gladiadores caninos. Entre todas as raças de cães do mundo, algumas se destacam não apenas pela lealdade ou porte imponente, mas pela potência absurda escondida em suas mandíbulas. E, para começar essa batalha, precisamos falar de um gigante pouco conhecido fora dos círculos de criadores especializados, o Kangal. Originário da Turquia, esse cão pastor foi criado durante séculos para proteger rebanhos contra lobos e até ursos. Sua mordida impressiona porque chega a ultrapassar os 700 PSI, um valor tão alto que é considerado um dos mais fortes de todo o mundo canino. Imagine um cachorro que sozinho era capaz de enfrentar predadores selvagens para proteger o seu território, e você terá uma noção do que significa ter um Kangal por perto. Mas ele não está sozinho nesse ringue. Outro competidor de peso é o Mastim napolitano, uma raça italiana famosa por seu porte colossal e pele enrugada que o faz parecer uma criatura saída de outra era. Esses cães foram usados como guardiões em fortalezas e propriedades. E não é difícil entender o porquê sua mordida alcança cerca de 550 PSI. Estamos falando de uma força capaz de segurar firmemente qualquer invasor que ousasse atravessar seus domínios. Diferente do Kangal, que é mais ágil e veloz. O mastim aposta em sua massa corporal e presença intimidadora para impor respeito e defesa. E não podemos esquecer do sempre mencionado Rottweiler, talvez a raça mais famosa quando o assunto é potência
de mordida. Criado originalmente na Alemanha para conduzir gado e proteger propriedades, esse cão reúne força, inteligência e resistência. Sua mordida atinge por volta de 330 PSI, o que já o coloca em um patamar impressionante quando comparado à média de outros cães. O que torna o Rottweiler ainda mais especial é a combinação de disciplina e robustez, características que fazem dele um dos favoritos tanto para guarda quanto para trabalhos policiais em várias partes do mundo. Ao observar esses três representantes, fica claro que o reino canino guarda segredos impressionantes. São animais domesticados, mas carregam em suas mandíbulas a herança selvagem de ancestrais que precisavam lutar todos os dias para sobreviver. Agora, com esses números na cabeça, podemos finalmente olhar para o outro lado da balança. Os predadores selvagens que desafiam qualquer limite de força e colocam até mesmo os cães mais fortes em xeque. Se os cães impressionam com suas mordidas, os predadores selvagens levam essa disputa a outro nível. Cada um deles carrega séculos de evolução projetada para caçar, dominar e sobreviver em ambientes hostis. Vamos começar pelo majestoso leão, conhecido como o rei da selva, ainda que seu habitat real sejam as savanas africanas. A mordida de um leão chega a cerca de 650 PSI, um valor que pode parecer próximo ao do poderoso cangal, mas o diferencial está no contexto. O leão não apenas morde, ele usa suas presas afiadas para imobilizar presas enormes, como búfalos e zebras, aplicando a pressão exata para sufocar ou derrubar adversários em questão de minutos. Mas se há um animal que surpreende nesse quesito, é a hiena. Muitas pessoas subestimam esse predador por sua fama de oportunista, mas a verdade é que a mordida de uma hiena chega a impressionantes 1100 PSI. Com essa força, elas são capazes de esmagar ossos grossos com facilidade, acessando a medula que fornece nutrientes essenciais. Sua mandíbula funciona quase como uma prensa hidráulica natural. E é exatamente isso que as torna tão eficientes em aproveitar cada parte da presa, algo vital para a sobrevivência em ambientes áridos da África. Não poderíamos deixar de falar do tigre, um dos felinos mais temidos do planeta. Com uma mordida que alcança cerca de 1000 PSI, esse predador asiático combina força, agilidade e silêncio em seus ataques. Um único salto pode derrubar presas maiores do que ele, e sua mordida é aplicada diretamente na garganta ou na nuca, garantindo uma morte rápida e eficaz. A precisão aliada à potência faz do tigre uma verdadeira máquina de caça. E claro, precisamos falar do campeão quase indiscutível quando o assunto é força de mordida: o crocodilo do Nilo. Esse aro, Piti, aeropiar histórico, pode atingir absurdos 3.700 PSI, tornando sua mordida a mais poderosa já registrada entre todos os animais vivos. Para se ter uma ideia, é uma força suficiente para esmagar com facilidade até o casco de uma tartaruga marinha ou os ossos de uma presa de grande porte. Diferente dos mamíferos, a mandíbula do crocodilo é construída para agarrar e não soltar jamais, transformando cada ataque em uma sentença quase definitiva. Com esses números em mente, começamos a perceber que, por mais impressionantes que sejam os cães, a natureza selvagem guarda criaturas que levam o conceito de força de mordida a patamares inimagináveis. Mas e quando colocamos esses valores lado a lado? É exatamente isso que veremos no próximo capítulo, onde os números se transformam em comparações diretas que prometem surpreender ainda mais. Agora que já conhecemos os números individuais, chegou o momento de colocar os cães e os predadores selvagens frente a frente em um confronto imaginário que promete revelar contrastes surpreendentes. Pense no Rottweiler com seus respeitáveis 330 PSI em uma escala doméstica. Ele é praticamente imbatível, um verdadeiro guardião, capaz de impor respeito a qualquer invasor. Mas quando o comparamos à mordida de uma hiena, que ultrapassa os 1100 PSI, a diferença salta aos olhos. É como colocar lado a lado a força de um atleta humano
contra a potência de uma máquina industrial. Nesse cenário, o Rottweiler, por mais impressionante que seja, parece um amador diante de uma mandíbula feita para triturar ossos. O mesmo acontece com o Machin napolitano. Seus 550 PSU o colocam muito acima da média canina, mas ainda assim, são rapidamente superados pelos 1000 PSI de um tigre. Imagine a mandíbula desse felino como uma armadilha mortal que une precisão e brutalidade. Enquanto o mastim teria dificuldade para enfrentar uma presa de grande porte, o tigre simplesmente a derruba em um único ataque silencioso. Essa comparação mostra que, no jogo da natureza, não basta apenas ter força. É preciso combinar velocidade, técnica e instinto apurado de caça. Já o Kangal, com seus quase 700 PSO, parece ser o cão que mais se aproxima dos grandes predadores. Ele até rivaliza com o leão em números absolutos, mas é importante lembrar que o leão carrega não apenas mordida, e sim um arsenal completo. Garras afiadas, corpo atlético e a vantagem de caçar em grupo. A diferença prática está justamente na soma de atributos. Se fosse apenas uma disputa de mandíbulas, talvez o Kangal tivesse uma chance, mas no contexto natural, o leão leva ampla vantagem. E então, chegamos ao ponto culminante: a comparação com o crocodilo do Nilo. Colocar um cão contra essa máquina pré-histórica seria como comparar uma corrente de ferro com uma prensa hidráulica industrial. Os 3.700 PSU do crocodilo são tão desproporcionais que praticamente anulam qualquer tentativa de competição. Enquanto um cachorro usa a mordida como defesa ou auxílio na caça, o crocodilo depende inteiramente dela para sobreviver, e sua evolução garantiu que fosse imbatível nesse aspecto. Essas comparações nos mostram que, embora os cães possam ser impressionantes dentro do universo doméstico, a selva e os rios guardam predadores cuja mordida beira o inacreditável. Mas ainda falta a parte mais emocionante: revelar o campeão absoluto e entender por que ele ocupa esse lugar no topo. E é exatamente isso que vamos desvendar agora. Chegou a hora que todos estavam esperando: a revelação do campeão absoluto da mordida. Ao longo dessa jornada, vimos cães impressionantes que carregam em suas mandíbulas a herança de séculos de domesticação e luta. E também exploramos predadores selvagens, que usam sua força como arma de sobrevivência. Mas nenhum deles chega perto do verdadeiro rei da pressão. Um animal que parece ter saído diretamente de uma era jurássica para provar que a natureza pode ser brutalmente eficiente. Estamos falando do crocodilo do Nilo. Dono de uma mordida registrada em absurdos 3.700 PSE. Para se ter ideia do que isso significa. Imagine a pressão de várias toneladas concentradas em uma área minúscula, capaz de esmagar ossos como se fossem simples galhos secos. Nenhum cão, nem mesmo o poderoso Kangal, chega perto desse patamar. O crocodilo conquistou esse título não apenas por números, mas pela função que sua mordida exerce no equilíbrio da vida selvagem. Com ela, ele agarra presas que se aproximam da água, aplica um giro mortal, conhecido como Death Roll, e garante que nada escape de suas mandíbulas. Enquanto cães e felinos dependem de uma combinação de atributos para vencer, o crocodilo se resume a uma coisa: uma boca que não perdoa. É por isso que, nesse ranking, ele ocupa o trono inquestionável da mordida mais poderosa do mundo animal. Apesar de todo o fascínio pelos números e pela brutalidade da mordida do crocodilo, é importante refletir: força não é tudo. No universo doméstico, os cães impressionam, não apenas pela potência de suas mandíbulas, mas também pela inteligência, lealdade e capacidade de conviver com humanos de forma equilibrada. Yuemroto, Wairao Yu, Yuem Kangaru, mesmo com mordidas muito mais fracas que as de predadores selvagens, pode ser um guardião confiável, um companheiro de família e, acima de tudo, um amigo. Essa é a grande diferença entre força bruta e funcionalidade, enquanto os predadores selvagens dependem da mordida
para sobreviver. Os cães usam sua força de maneira controlada, guiados pelo treinamento e pela convivência com os humanos. Essa reflexão é crucial porque nos ajuda a enxergar o poder animal de forma contextualizada. Não se trata apenas de comparar números ou criar confrontos imaginários. Trata-se de compreender que cada espécie evoluiu de acordo com suas necessidades e que a força, quando acompanhada de disciplina, inteligência e instinto, pode ter diferentes significados. E é exatamente esse equilíbrio entre potência e controle que faz os cães tão especiais aos olhos de quem convive com eles diariamente. Ao entender isso, podemos apreciar tanto os animais domésticos quanto os predadores selvagens sem perder o senso de realidade, reconhecendo a beleza e a funcionalidade da natureza em todas as suas formas. Agora, com essa perspectiva em mente, vamos ao encerramento do vídeo, onde reforçamos os aprendizados e convidamos você a interagir, comentando e se inscrevendo para mais curiosidades e desafios fascinantes. E assim chegamos ao final dessa incrível jornada pelo mundo das mordidas mais poderosas do planeta. Hoje você descobriu que, por mais impressionantes que sejam cães, como o Kangal, o Mastim Napolitano ou o Rottweiler, a força deles ainda fica muito atrás de predadores selvagens como leões, tigres, hienas e principalmente o crocodilo do Nilo. O verdadeiro campeão absoluto com seus inacreditáveis 3.700 PSI. Mas mais do que números, essa comparação nos ensina algo fundamental. Cada espécie evoluiu com características únicas, e compreender essas diferenças nos ajuda a admirar a natureza em sua complexidade e perfeição. Se você se impressionou com essa batalha de forças, agora é a sua vez de participar. Deixe nos comentários qual animal você achou mais fascinante e, se pudesse escolher, contra quem colocaria um cachorro em uma disputa hipotética. Sua opinião pode render curiosidades ainda mais surpreendentes para os próximos vídeos. E não se esqueça de se inscrever no canal para continuar acompanhando comparações inusitadas, curiosidades extremas e desafios que colocam animais, fatos e ciência frente a frente, sempre com entretenimento e informação de qualidade. Obrigado por assistir até aqui e por mergulhar conosco nesse universo de força, estratégia e instinto animal. Lembre-se, por trás de cada mordida existe muito mais do que pura potência. Existe história, evolução e função. E no próximo vídeo, prometemos levar você ainda mais fundo em descobertas surpreendentes que vão desafiar sua curiosidade e sua imaginação.